Vamos falar nesse vídeo agora a respeito da indutância equivalente quando a gente considera o acoplamento indutivo também. Tá? Então, quando a gente tem duas bobinas, né, considerando apenas o acoplamento condutivo, né, numa situação dessa que a gente está vendo na figura, o resultado final seria o produto pela soma, que são as duas em paralelo. No entanto, como a gente está considerando o acoplamento através da indutância mútua M, vai ser um pouco diferente. Já vimos no vídeo anterior aqui como levantar as equações de malha num circuito com acoplamento indutivo. Tá? Então, caso ninguém viu, então assista esse vídeo porque vai ser necessário para esse de cá. Então a questão é a seguinte: vamos supor essas duas malhas, com essa ligação aqui. Então temos uma fonte que está alimentando essas duas bobinas, que por sua vez tem acoplamento magnético. Tá? Então, levantando essas equações de malha, a gente vai chegar numa situação igual a essa da equação 1.17. Tá? Vamos ter uma matriz aqui, que a gente não sabe quem é, vai depender desses valores, do posicionamento desses pontos. Então, devido apenas a malha 1 ter fonte, tem um V aqui. A malha 2, como não tem fonte, aí tem um zero bem aqui. De posse dessa equação 1.17 aqui, como é que é dada a impedância equivalente dessas duas bobinas acopladas? Vai ser o seguinte, vai ser o determinante formado pela matriz impedância dividido pelo elemento Z22 dessa matriz. Tá? Então, eu vou usar essa matriz impedância, achar o determinante dela e dividir por esse elemento Z22. Então, é o segundo elemento, né, é o elemento da segunda linha e da segunda coluna. Tá, mas como é que a gente chega nesse valor? Vamos ter em mente que a impedância equivalente vista por essa fonte vai ser o quê? É o valor da fonte V dividido pela corrente I1, certo? Porque toda corrente que passa pela fonte é a corrente I1. Então basta pegar esse valor V e dividir por essa corrente. Aí a gente vai fazer o seguinte, né? Então a gente sabe que a impedância equivalente é o V sobre I1, né? Agora I1, quem que vem a ser? É o determinante 1 dessa matriz aqui, é o ΔI, dividido pelo delta, que é o determinante da matriz Z. Então, quem é o ΔI? Né? Lá da álgebra linear, a gente faz o quê? Substitui a primeira linha de Z, né, por esse vetor aqui, das tensões. Então, a gente arranca fora essa primeira linha, essa primeira coluna, perdão, e vamos substituir por essa de cá. Tá? Então, ficamos com isso daqui. Agora, a corrente I1 vai ser o quê? Vai ser o V dividido pelo Z1, pelo Z equivalente, que é isso daqui. Tá? Aí que é aquela questão, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí obtemos a equação 1.22. Aqui dá para cortar V com V, e aí o que sobrou? O determinante da matriz Z dividido pelo elemento Z22. Para ficar mais claro, então, o que é a abordagem que a gente falou agora há pouco, vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo numérico, para facilitar a absorção do conteúdo. Então, vamos supor que a gente tem a seguinte situação aqui. A gente tem duas bobinas, certo? Uma tem reatância indutiva J3 e a outra tem reatância indutiva J7. A reatância mútua entre ambas é J3.6. Tá? Então, outra coisa a ser observada é que o ponto em J3 está em cima e o ponto em J7 está embaixo. Para a gente aplicar a metodologia, então, vamos precisar levantar quem são as equações de malha para esse circuito. Tá? Então, a gente vai inserir uma fonte, né, que alimente as duas bobinas para a gente levantar as equações. Temos aqui, então, inserida essa fonte de valor V, que está alimentando as duas bobinas, né, caracterizando uma associação em paralelo.
Também temos aqui as correntes que estão circulando nas malhas. Tá? Então, nessa primeira malha circula a corrente I1, na segunda malha aqui circula a corrente I2. Vamos escrever então, primeiramente, a equação da malha 1. Então, a gente sabe que tem uma fonte aqui, e que aqui nessa malha circula a corrente I1. Então, aqui na primeira malha, a gente tem que a corrente que está descendo aqui é I1 menos I2. Logo, a gente pode dizer o seguinte, que essa tensão V vai ser o quê? É o J3 que multiplica a corrente I1 menos I2. Tá? Então, essa é a parte condutiva da malha. Agora, vamos considerar esse acoplamento condutivo aqui. Indutivo, perdão. Então, quando a corrente I2 circular em J7 através da mútua, produz efeito em J3. Então, quem vai ser essa contribuição? Vai ser J3,6, que é a indutância mútua, a reatância mútua, perdão, vezes a corrente I2. Tá, esse sinal ficou de menos por quê? Vamos ver o seguinte, ó, a regra do ponto. I1 menos I2 está entrando pelo ponto de J3, só que a corrente I2 está saindo pelo ponto de J7. Tá? Então, uma corrente entra pelo ponto, a outra sai pelo ponto, então por isso ficou menos. Colocando então em evidência todos os múltiplos de I1 e I2 e simplificando, a gente vai obter essa equação para a primeira malha, que V é igual a J3I1 menos J6,6 I2. Agora vamos fazer o levantamento para a malha 2. A gente tem que considerar agora que nessa malha 2, a corrente que está subindo nesse ramo do meio é I2 menos I1. Tá? Então, a gente vai usar I2 descendo aqui, mas na hora de subir nesse ramo, vamos utilizar I2 menos I1. Agora a gente vai percorrer essa malha 2, vamos partir desse ponto de cima aqui, passando por J7, subindo por J3 e retornando aqui nesse mesmo ponto. Então, como é que vai ficar? Vamos lembrar que essa malha 2 não tem fonte, então a gente vai começar no valor zero aqui. Então, aqui a gente escreveu a equação da malha considerando apenas o acoplamento condutivo. Então a gente tem aqui zero, que não tem fonte, né? Então seria J7, que multiplica a corrente I2, mais J3, que é esse elemento aqui, que multiplica a corrente I2 menos I1. Agora a gente vai considerar o acoplamento indutivo. Então esse acoplamento ele vai interferir nessas duas impedâncias aqui. Porque quando a corrente I2 passa por J7, vai produzir efeito aqui em J3, assim como quando a corrente I2 menos I1 passar aqui em J3, vai produzir efeito aqui em J7. Então vamos escrever esse acoplamento. Então aqui está o efeito. Quando a corrente I2 passar aqui por J7, né, através dessa reatância de J3,6, produz efeito aqui em J3. Então está aqui escrito, ó, J3,6 vezes I2, que é essa daqui. O contrário também, certo? Então temos aqui a corrente I2 menos I1 que está subindo aqui, multiplicado por essa reatância mútua. Então está aqui ela. Agora, os dois ficaram com sinais de mais, por quê? Pela regra do ponto. Ó. I2, a corrente I2 sai pelo ponto aqui, e a corrente 2 menos 1 está saindo pelo ponto aqui. Então, ambas as correntes saem pelo ponto, então por isso que elas ficaram com sinal de mais. Então, essa é a equação para a malha 2. Agora, vamos simplificar aqui, colocando em evidência os múltiplos de I1 e os múltiplos de I2 e simplificando. Aqui a gente tem o resultado, então. Então, a gente observa que deu simétrico aqui, né? Porque esse elemento aqui, o J6,6, que ele é da segunda linha da segunda coluna, é igual a esse elemento aqui, que é da segunda linha da primeira coluna. Tá? Então, a gente, na hora de montar a matriz, vai ficar assimétrico. E tem que ser mesmo. Tá? Então, lembrem que essa matriz ela tem que ser simétrica. Agora que a gente já levantou
as equações de malhas do nosso circuito, vamos aplicar a equação 1.23 para achar a impedância equivalente. Ou seja, vamos achar a reatância indutiva equivalente que substitui o par de bobinas acopladas. Então a gente já está vendo aqui na fórmula, né, que vai ser o determinante da matriz de impedância dividido pelo elemento Z22, ou seja, aquele elemento da segunda linha e da segunda coluna. Para facilitar o cálculo, a gente escreveu aqui um código em Octave para mostrar a resolução do problema. Tá? Então aqui no Octave a gente tem CLC que limpa a tela, Clear que limpa a memória, certo? Aqui em verde são apenas linhas de comentário que não fazem parte do programa. Esse DISP aqui é só para pular linha. Então aqui na linha 8 a gente está vendo a declaração da matriz impedância, certo? Então a gente pegou aqueles dados que a gente obteve as equações de malha e jogou aqui. Tá? Número complexo a gente declara assim, né? Complex, aqui tem 0,3, ou seja, aqui a parte real é 0 e a parte imaginária é 3. Então é uma matriz 2 por 2. Aqui a gente faz o D vai ser o nosso determinante da matriz. Tá? Então ele vai mostrar isso aqui na tela para a gente. E também ele vai mostrar quem é o elemento Z22. Então aqui é a aplicação da nossa fórmula, né? Que o Z equivalente vai ser o determinante dividido pela segundo elemento, o elemento da segunda linha da segunda coluna, o Z22. Tá? Aí ele vai mostrar o resultado para a gente. Então vamos apertar um F5 aqui e ele vai rodar para a gente. Então temos aqui como resultado, né? Então a matriz Z que a gente obteve, ela está aqui. Então ela é uma matriz puramente imaginária, né? A parte real é toda zero. Fazendo o determinante dela, a gente acha esse valor aqui, menos 8,04. Tá? Então esse aqui é o determinante de Z. O elemento Z22 é esse daqui, 17,2 imaginário, que é esse daqui. Aí aplicando aquela fórmula, né? Então dividindo um pelo outro aqui, o que a gente obteve? Que a impedância equivalente é 0,46744. Tá? Então, se a gente quiser substituir aquele par de bobinas acopladas, né, que estão em paralelo, por apenas essa reatância indutiva com esse valor, seria o mesmo efeito. Então aqui a gente tem aquilo que a gente falou sobre a equivalência. Então levantamos as equações de malha, certo? Através dessa configuração aqui, aplicamos a fórmula da reatância equivalente, né, que usa o determinante, o elemento Z22 da matriz. Então fizemos o cálculo e obtemos isso daqui. Então esse circuito todo aqui, que tem essas duas reatâncias em paralelo, né, com esse par de bobinas acopladas, então pode ser substituído apenas por essa reatância indutiva. Tá? Então isso daqui é muito útil quando você tem um circuito grande, né, e você tem esses elementos acoplados aqui em paralelo, então você pode simplificar para reduzir o tamanho do seu circuito. Tá? Então é muito útil essa técnica, principalmente quando você tem redes grandes assim. Então ficamos por aqui, certo? Então vejam o procedimento aí, tudo mais, e muito obrigado.